Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de redação, de compreensão e produção de textos. Nós iniciaremos agora falando sobre a questão do texto que nós produziremos para a nossa banca, para o nosso concurso, principalmente na questão do texto dissertativo argumentativo, que é o que a maioria das bancas aí cobra, e também a tua banca ela versará aí sobre essa questão na proposta, e que você precisa entender como fazer uma boa abordagem daquilo que está sendo solicitado. Então a primeira questão aí que eu trouxe para vocês é que, para entender o que o texto dissertativo argumentativo é, eu preciso entender o que é dissertar. Então, quando eu falo de um texto dissertativo argumentativo, alguns imediatamente falam, dissertar é expor uma ideia, é falar, é expressar a sua opinião, é defender algo. Então, dissertar realmente ele tem a ver com essas questões aí do senso que nós conhecemos já, sobre o que seria tratar numa redação dissertativa argumentativa e o que seria o dissertar. Então, nesse caso, ele seria expor uma ideia. Então, a partir de um assunto, a partir de um tema, as bancas elas têm delimitado aí a questão do tema, e a partir daquele tema você vai poder escrever, expor a sua opinião sobre aquilo que está sendo colocado ali, aquele assunto que está sendo trazido e exposto pela banca. E aí você tem que discutir uma problemática. Dissertar é isso, é trazer ao leitor o problema que existe em relação àquele texto. Então, a maioria das bancas ela já coloca uma problemática embutida naquele tema, ou se você verificar que não tem uma problemática, então você fará então essa questão da colocação desse problema. Então, dissertar é expor o problema e falar e argumentar sobre ele. É defender uma tese. Então, quando nós falamos de dissertação, nós estamos defendendo uma opinião em relação a um determinado assunto. Na feitura desse texto, você precisa deixar isso muito claro, já no início do teu texto, ou seja, na tua introdução, por exemplo. É argumentar sobre essa opinião. Coloquei a minha opinião, minha tese, e agora eu vou defender. A ideia é por que eu penso dessa maneira e quais são os elementos que me levam a defender isso. Como que eu vou fazer para que o meu leitor entenda qual é esse posicionamento adotado por mim? E é posicionar-se diante de um fato, problema. Então eu não posso ficar em cima de muro de uma situação. Eu preciso aí colocar essa opinião, e essa opinião ela precisa estar muito bem explícita, uma forma lógica padrão da língua portuguesa, mas ela precisa estar muito clara e muito objetiva. Então, dissertar é isso, é você expor a tua opinião e a partir dessa opinião você defendê-la para que haja uma compreensão da forma como você opina sobre determinado assunto. Bom, sobre a questão da estrutura de uma redação dissertativa argumentativa, ela tem uma estrutura específica. Em geral, você tem aí uma quantidade delimitativa de linhas, tá? Se for uma delimitação de 20 a 30 linhas, você terá mais ou menos essa questão aí, dessa construção paragráfica aí. Nesse texto você então precisaria dessa estrutura. Então uma estrutura normal, numa redação cobrada até 30 linhas, você teria aí uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução ali tendo em torno de 3 a 6 linhas, o desenvolvimento, quando nós falamos de trabalhar com duas defesas aí, duas argumentações, então cada um desses argumentos serão trabalhados em parágrafos diferentes, e aí você tem a questão de 8 a 10 linhas para cada, em torno de 8 a 10 linhas para cada parágrafo de desenvolvimento, e você tendo aí a questão da conclusão dissertativo argumentativo. Nós estamos falando de Enem, não estamos falando dessa banca que tem uma conclusão específica, nós estamos falando da conclusão que faz a retomada da tua tese. Nós vamos falar depois sobre isso, como fazer uma conclusão do teu texto para que você tenha aí a nota que você espera. Então essa seria uma estrutura básica de uma redação, que geralmente é cobrada de 20 a 30 linhas. Bom, que elementos são esses que você precisa entender para que o teu texto atinja aquilo que a banca está solicitando de você?
Então, por exemplo, quando nós falamos que a redação ela tem uma introdução, desenvolvimento e conclusão, você pressupõe aí que cada parte desse texto, ela também tem uma estrutura específica. Nós falamos que um texto dissertativo argumentativo, ele se baseia na estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, e cada parte dessa estrutura textual, ela também possui aí suas características. Então, por exemplo, quando você fala da questão da introdução, na introdução você faz então essa contextualização, apresenta ao teu leitor, no caso que é o teu corretor, apresenta o tema. Então é importante que você faça isso para que você coloque ali nesse texto ali qual é a temática que nós estamos trabalhando nesse texto. Ao colocar a contextualização, a apresentação desse tema, você vai colocar o quê? Você vai colocar a tua tese. Qual é a tua opinião a respeito do tema abordado ali nessa questão da apresentação, na introdução do teu texto? Aqui uma perguntinha básica para suscitar essa questão aí da colocação da tese, por exemplo, né? É o que eu penso a respeito disso. Pegou o tema, problematiza esse tema e qual é a tua opinião a respeito da problemática abordada ali por você. Então, quando eu faço esse tipo de pergunta, provavelmente me vem à mente qual é a minha opinião a respeito disso e eu vou transformar isso em uma tese. Depois nós trabalharemos como transformar essa minha opinião em uma tese objetiva, específica e que atenda ao texto dissertativo argumentativo. O segundo passo aí é quais argumentos que eu trabalharei para defender a minha tese. Eu coloquei uma opinião e a pergunta que me vem aqui agora é por que eu penso assim. Quando eu faço essa questão de responder a esta pergunta, eu estou trazendo ao meu leitor por que a minha opinião ela foi daquela determinada maneira, né? Quais são os argumentos que eu vou trazer para defender a minha opinião a respeito do determinado assunto que eu estou trazendo, né? Então, nesse caso aí, eu posso utilizar várias referenciações, né? Vários argumentos aí. Esse argumento ele pode ser por meio de uma citação, ou então de uma alusão histórica, ou de fatos, né, da atualidade. Então, você vai, por meio dessas estratégias, defender aquilo que você colocou lá na tua introdução. Sempre em vista de defender a tese levantada por você para o texto. E na conclusão, a conclusão bem simples, você faz a retomada, você reforça a ideia que você colocou na introdução, que é a tua tese, ratifica, comprova que aquela argumentação que você trouxe para o texto, ela é importante para essa discussão. E aí você pode terminar o teu texto também com uma reflexão a respeito do problema abordado por você. E então a pergunta que eu faço ali é: isso é importante? Né? Você logicamente chegará à conclusão, se você está defendendo é algo que é tua produção, você chegará à conclusão de que realmente isso é importante para a discussão na sociedade e o que isso gera. Então a conclusão ela também responde a perguntinha simples, para que você consiga aí colocar no teu texto de forma objetiva e clara tudo o que você pensa a respeito da problemática que você mesmo apontou durante o teu texto. Veja que então, para que eu domine essa questão aí da redação, para que eu tenha pleno conhecimento de que aquele meu texto ele está adequado àquilo que a banca está solicitando, né? Então tem algumas estratégias aí que eu posso utilizar antes de começar a fazer esse texto. A primeira delas é a leitura e a compreensão. Então, dominar a técnica é importante. Quando você fala em dissertativo argumentativo e na tua cabeça aparece lá, eu preciso ter uma introdução. Nessa introdução eu preciso contextualizar, eu preciso colocar a minha tese e apontar a argumentação que eu vou tratar no texto. Então, tudo isso, essa técnica que você já terá aí, ela precisa estar no dia da prova com você, por exemplo. Então, esse planejamento textual é muito importante nessa etapa aí da redação. Dominar a redação do parágrafo. Cada parágrafo, como eu falei no início, ele tem a sua ordenação específica, os seus elementos específicos. Saber que cada parágrafo contém isso é muito importante, por exemplo, para você acertar lá em relação aos critérios que a banca coloca na hora da correção. Então, por exemplo, no parágrafo de
de introdução, você ter ali o tópico frasal, a ideia núcleo, o norteio, né? Nortear o teu parágrafo por meio dessa ideia núcleo é muito importante. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos aprender a fazer isso também, tá? E quais seriam, a partir dessa ideia núcleo, quais seriam as ideias secundárias e conclusão desse parágrafo. Então, tudo isso nós vamos estudar aí como fazer um parágrafo para que ele possa ser um parágrafo que venha atender aquilo que a banca coloca para o candidato e que ele tenha aí uma pontuação adequada. Nesse parágrafo também é verificada a questão da unidade, da consistência, da coesão entre as ideias. Nós chamamos de encadeamento lógico. Como que eu faço para que o meu parágrafo não fique com ideias soltas, que eu atenda àquilo que eu me propus desde o início a fazer, que é a minha tese, defender essa tese. Então tem uma estratégia aí, nós vamos aprender sobre isso também. Uma outra estratégia que nós podemos fazer para dominar a nossa redação é o treino do parágrafo. Então, faremos aí alguns exercícios relacionados aí como você construir um parágrafo de desenvolvimento, por exemplo, que você precisa ter, né? Então, cada período trabalhando para atender ao período anterior que você já construiu, para que haja aí essa questão do encadeamento, logicidade entre as ideias. O planejamento do texto, importantíssimo, tem muito candidato que não se atém ao planejamento, sai fazendo texto e acaba então errando, tangenciando, que se chama aí no texto. A maioria das redações hoje tem essa dificuldade, ele não se atém àquilo que está na proposta e acaba então pecando, ou sendo eliminado, ou então tendo a redação corrigida de maneira baixa, né, na sua pontuação. Então nós não queremos isso, nós queremos aí fazer esse planejamento e eu vou ensinar vocês a como fazer esse planejamento e atender a ele também. E outra estratégia para que você domine o texto é fazer muitos textos. Você só aprende texto, não é ouvindo aula, não é vendo exemplos, é você escrevendo, reescrevendo, pedindo para que alguém corrija o teu texto, ou então leia e veja se entendeu aquilo que você gostaria de dizer. Então é dessa forma que você aprende. Não adianta nada você ficar ouvindo aula, pegando exemplos, mas se você não colocar em prática, você terá uma dificuldade lá no dia da tua banca, no dia da tua prova. Não é isso que nós queremos ter uma facilidade para fazer esse texto. Então só teremos facilidade a partir do momento que nós começamos a colocar isso em prática. Isso sim fará com que você tenha aí um texto muito bom e corrigido. Aqui eu coloquei alguns erros que são comuns aí na questão dos textos que eu tenho corrigido e eu verifico aí a dificuldade do candidato em relação a essas questões. Por exemplo, quando se diz a fuga ao tema. Então, por exemplo, coloquei ali combate à crise hídrica e a pessoa começa só a falar da importância da água no nosso dia a dia, o que a água é para a sociedade, e ela esquece de falar sobre o problema, que é o combate. Por que se isso não for feito, o que gerará na nossa sociedade, como as pessoas sofrem quando não se faz essa questão aí dessa adequação, por que alguns lugares têm essa questão da falta d'água, né? Então, nesse caso aí, se você não tiver aí essa questão da palavra-chave, que nós trabalharemos isso também em outra aula, como é importante você trabalhar as palavras-chave do teu tema, você pode então fugir e aí ter eliminado seu texto ou uma pontuação muito baixa. A questão da ambiguidade, né? Nós temos textos aí que muitas vezes tem esse problema aí da construção textual. Então, tomar cuidado com essa construção, que tem aí ambiguidade, é quando você tem o duplo sentido, ou você tem vários sentidos numa oração, e aí essa construção, ela é um problema numa redação que tem que ser objetiva, tem que ser concisa, tá? Então, aqui no caso, houve discussão sobre o tráfico de drogas no Senado, né? Então está se falando sobre o tráfico, está se falando que lá no Senado há esse tráfico, né? Podem ser as duas coisas. Se eu quero falar sobre uma ou sobre a outra, eu preciso deixar isso de forma clara. Nós teremos uma aula aí falando sobre essa questão da ambiguidade.
Períodos muito longos, né? Muitas vezes você acaba fazendo rodeios, não consegue terminar a redação se você não tem essa questão do período, né? De fazer uma objetividade. Então, nesse caso, você pode ter um problema aí de questão de regência, de concordância, e isso nós não queremos no nosso texto. Generalização, né? Muitas vezes o candidato ele coloca essa questão aí de que todos os brasileiros são corruptos ou todos os políticos o são também. Então, nesse caso, essa generalização ela não é bem-vinda no texto, você tem que tomar cuidado. Então, você tentar falar assim, a maioria dos brasileiros tem problemas com a lei, a maioria dos políticos são corruptos, tá? Para que você não tenha aí a tua redação corrigida nesse aspecto desse problema que há em relação ao texto. Primeira pessoa do singular, numa redação dissertativa argumentativa, você não pode utilizar esse tipo. Lá fala no teu critério de correção que você deve ter uma linguagem padrão. A linguagem padrão pressupõe aí também essa questão da terceira pessoa e não a primeira pessoa do singular. Então, fazer isso no texto, devemos pensar na questão. Então, não, você está falando numa primeira pessoa do plural, não se deve usar isso, você tem que usar a terceira pessoa nesse caso. Inadequação vocabular, gírias, tá? Então, a coloquialidade, o texto já está pedindo língua padrão, então você não pode fazer essa questão aí da coloquialidade, que é a nossa fala informal, então isso nós não colocamos no texto. A questão dos erros ortográficos, muitas pessoas têm dificuldade e aí elas não estudam ou não pegam as aulas de língua portuguesa e trazem para a questão da redação e aí elas têm uma dificuldade com o texto. Vocabulário rebuscado, você faz uma redação simples, de repente você ouve uma palavra ou você quer decorar aquela palavra porque você acha que termos rebuscados aí vão te dar uma pontuação e não é isso que a banca ela vê a questão de você dar uma continuidade no teu texto, então colocar palavras ali que não tem a ver com aquele teu vocabulário que já está posto ali no texto, então não é bom que você coloque então essas expressões, odiernamente, ele adentrou o recinto, diante do exposto teórico traçado, então tudo isso aí é uma linguagem que ela pode ser deixada de lado e você colocar uma linguagem que seja linguagem padrão, mas que tenha a sua simplicidade, é bem melhor do que ficar colocando termos desta maneira. A questão da hifenização, saber utilizar a questão mesmo da partição das palavras, como isso ele vai no texto, também isso é corrigido pelas bancas. A questão da concordância, né? Então, por exemplo, se eu estou referindo um verbo, ou a concordância verbal, ou a concordância nominal, a palavra que eu estou me referindo, se está no plural, eu devo adequar a ele, né? Se está no singular, a mesma coisa. Então, isso é importante você levar em conta. A questão da pontuação, né? Então, quando você coloca vírgulas de mais ou vírgula de menos, não sabe fazer uma parada no texto, tudo isso nós temos que verificar. Nós teremos uma aula falando exatamente sobre essa questão da pontuação para facilitar o entendimento do teu texto. A coesão, né? Então, esses termos conectivos que você usa na tua redação, para que você tenha ali a relação de ideias, as conjunções elas dão essa questão da coesão entre termos, uma coesão de oposição, de adição, de alternância, né? E você então precisa ter conhecimento disso para que você utilize na tua redação. A questão dos erros gramaticais, ficar prestando atenção, né, nessa questão das palavras, de como elas podem empobrecer ou enriquecer o teu texto. Então é importante que você faça esse uso. Os usos inadequados de palavras, né? Esse ortográfico que nós pegamos como corretores, eu também sou corretora, e eu pego bastante esses erros lá no texto dos meus alunos. Ao ouvir em palestra, utilização desse onde, que não cabe ali como retomador de lugar. A palavra, há anos o Brasil vem crescendo, então ali a questão do verbo, né? Que deveria ser o verbo haver e não é colocado de maneira adequada. Há muitos anos atrás, a questão de pleonasmo, se você já está falando do verbo haver, é porque ele já está falando, se referindo a passado, então não precisaria desse atraso aqui. Para mim fazer, para mim levantar, para se jogarmos, então o uso de palavras inadequadas, né, expressões.
O criminoso foi pego em flagrante, né? Palavras que são parônimas, que são parecidas, mas que têm utilizações diferentes e você precisa estar adequado a isso. A polícia militar não interviu, né? Então, nesse caso aí, o uso do verbo de forma inadequada, você precisa ter uma relação aí dessa questão da conjugação correta. Não está certo que essa decisão satisfaz a todos, né? Você tem aí a questão do modo sendo utilizado também de maneira incorreta, que essa satisfaça a todos, por exemplo. As pessoas assistem a programas de televisão, erro de regência, acontece bastante na redação dos alunos. E a criança começou a frequentar a escola agora, essa é uma fase maravilhosa, onde, ó, de novo, né, o problema do onde aí não é retomador de lugar, né, nesse caso, então você pode trocar pelo pronome relativo correto, em que, tá, usando a preposição adequada. Veja que essas adequações, ela deixa o teu texto muito mais objetivo e aí você terá uma correção adequada e você terá a pontuação que você tanto deseja numa redação. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado nesse início de aula e até a próxima aula.